O segmento AB é lado de um hexágono regular de área igual a raiz quadrada de 3. Então, o primeiro passo aqui, ó. Vou desenhar um hexágono. Só vou girar aí para poder ficar mais fácil. Beleza. Então, ele me disse que o segmento qualquer, eu vou pegar dois vértices aqui, ó. Um chama A e o outro B. Então, esse segmento AB é lado de um hexágono regular de área igual a raiz quadrada de 3. Então, a área... Deixa eu colocar área é igual a raiz quadrada de 3, beleza. O ponto P pertence à mediatriz de AB, então o ponto P vai estar aqui, ó, mais ou menos, de tal modo que a área do triângulo PAB, então ele vai formar um triângulo, esse ponto P, vale a raiz quadrada de 2, então P vai formar um triângulo com o segmento AB, de modo que a área, olha só, deixa eu trazer para cá, a área desse triângulo, ela é igual a raiz quadrada de 2. Beleza. Então a distância de P ao segmento AB, então vamos desenhar aqui, ó, segmento, a distância de P ao segmento AB equivale a quanto? O que ele está pedindo aqui? A altura desse triângulo, né? Bom, então vamos pensar o seguinte: como que eu calculo? Qual que é a forma para mim calcular a área do triângulo? Porque através dela eu consigo pensar na altura. Por quê? A área do triângulo, olha só, a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Acho que todo mundo conhece essa fórmula aqui, ó. Bom, nessa fórmula eu tenho a altura. Quem que é a área? A área ele já me disse que é a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é igual a base. Quem que é a base? É o segmento AB vezes a altura que eu quero, dividido por 2. Bom, só que eu tenho duas incógnitas aqui, então não consigo mais desenvolver essa equaçãozinha aqui, ó. Então vou deixar ela aqui por enquanto. E eu vou pensar agora no hexágono. O que é um hexágono, na verdade? O hexágono, a gente pode pensar ele como sendo, olha só, se eu continuar aqui, ó, interligar esses pontos, a gente vai perceber que é formado... o hexágono ele é formado por triângulos equilátero. E como que eu calculo a área de um hexágono? Eu multiplico a área de um triângulo equilátero pela quantidade que eu tenho. Então a área, vamos supor que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, lado ao quadrado. Lembrando que lado vai ser todas essas partes aqui. Logo, L, olha só, L é igual ao segmento AB, certo? Isso aqui é a mesma coisa, ó. Segmento AB vai ser igual a L. Então, eu descobrindo o L ou AB aqui, eu já consigo jogar na fórmula e descobrir a altura. Então, voltando aqui, a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Essa é a fórmula do triângulo equilátero. Só que a fórmula do hexágono eu pego essa mesma fórmula aqui, só que eu multiplico pela quantidade de triângulos equiláteros que formam a figura. E nesse caso aqui é 6, ó, eu tenho 6 triângulos equiláteros formando o hexágono aqui, ó. Então a área desse hexágono vai ser 6, vou multiplicar toda essa equaçãozinha aqui por 6, que é a quantidade de triângulos, vezes L ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de 3 sobre 4. Quem que é a área desse hexágono aqui? Ele já me disse que é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é igual a 6, que multiplica L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Vamos simplificar esse 6 e esse 4 aqui por 2, vai ficar raiz quadrada de 3 é igual a 3, que multiplica L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, 4 dividido por 2, ficou 2. Bom, agora, como eu tenho raiz quadrada de 3 ambos os lados da igualdade, eu posso simplificar. E como eu simplifico aqui, eu vou começar a isolar o meu L. Então eu vou pegar toda essa expressão aqui, ó, 3 vezes L ao quadrado e passar para o outro lado. Então vai ficar 3 vezes L ao quadrado, que é igual a 2. Passa, né, ou na verdade divide dos dois lados o 3, então 3 dividido por 3 vai dar 0, então ficou L ao quadrado, 2 dividido por 3. Então, tiro agora a raiz quadrada, que fica L é igual a raiz quadrada de 2 sobre 3. Vou racionalizar essa expressão, vai ficar aqui L
é igual a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Raiz quadrada no denominador não pode, vou continuar racionalizando, multiplico as duas partes pela raiz quadrada de 3, pelo denominador, né? E eu vou ter que L é igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Portanto, L é igual a raiz quadrada de 6 sobre 3. Como eu já tenho um L aqui, eu posso substituir nessa fórmula aqui inicial. Lembrando que a B é igual a L. Então, eu vou colocar aqui em cima. Raiz quadrada de 2, que é a área do triângulo, é L, que vale raiz quadrada de 6 sobre 3. Multiplica a altura, que é o que eu quero achar. Tudo isso dividido por 2. Bom, como aqui eu tenho uma divisão de fração, eu multiplico pelo inverso da segunda. Então, raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 6 dividido por 3. E agora o inverso da segunda. 1 sobre 2, que multiplica a altura. Raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 6 vezes 1, que é a raiz quadrada de 6, a própria raiz quadrada de 6. 3 vezes 2 deu 6, multiplicado pela altura. Bom, vou começar a isolar o H agora. E vou passar essa expressão aqui inteira para o outro lado, só que ela passa invertida, tá? Então ficou que H é igual a raiz quadrada de 2, que já estava aqui do outro lado, vezes 6 sobre raiz quadrada de 6. Mesma coisa, raiz quadrada no denominador não pode, multiplico as duas partes pela raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Bom, então ficou aqui H é igual a raiz quadrada de 2. Agora vamos pensar aqui, ó, 6 vezes raiz quadrada de 6 vai ficar 6 vezes raiz quadrada de 6, né? Sobre raiz quadrada de 6 multiplicado por raiz quadrada de 6 vai dar raiz quadrada de 36. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Simplifica esse 6 com esse, vai ficar aqui H é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 6. Logo, H é igual a raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 6, dá raiz quadrada de 12. E esse é o meu H. Agora, se eu venho aqui nas respostas, não tem nenhuma que está daquela forma ali. Então, o que eu posso pensar? Eu vou fatorar aqui, eu vou simplificar. O H é raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 4, ó, raiz quadrada de 4 vezes 3. Lembrando que 4 vezes 3 dá 12, né? Então, raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Então, 2, porque é um quadrado perfeito. Já o 3, como ele não é, então esse 2 multiplica a raiz quadrada de 3. Então, esse é o valor do meu H. 2 vezes raiz quadrada de 3. Alternativa E.